A gente está entrevistando o nosso querido e conhecido tio Celso, né? O nome dele é Celso Coelho Brégua, né? Casado com a nossa querida Georgina, pai da Brena Barcelos Brégua e Brenner Barcelos Brégua. Muito bem. Então a gente vai iniciar, tio Celso, perguntando quando é que o senhor se tornou espírita e onde foi a sua primeira experiência como trabalhador espírita. O senhor fica à vontade. Aqui tem uma pergunta. Quando a primeira experiência, mas antes quando tornei espírita. Nos anos de 60, lá do início da década de 60, eu não sou médium, mas eu tive uma comunicação em mim. A parte de uma manhã, que eu não recordo o dia, fui ao quintal, sentei, a minha mãe próxima, e eu conversando, que não era eu que puxava as palavras saíam, que eu ia ter minhas tarefas, meu trabalho dentro do movimento cristão. E eu falava muito em Allan Kardec, e uma das coisas que gravei sempre, que eu teria maior participação quando ficasse mais idoso. Nesse período, eu entrei logo após na Legião da Boa Vontade, aonde agradeço muito o que aprendi, que vem a ser a minha formação com os instrutores de lá, de toda a Legião e principalmente de São Gonçalo. Vim no desencarne de Zaru, após alguns anos, que também não sei a data certa, eu retirei-me da Legião da Boa Vontade. Como meus filhos necessitavam, pequenos, da evangelização, então procurei uma casa espírita que já tinha uma relação Legião da Boa Vontade e Espiritismo muito ligada lá. Fui para UMEM, Niterói, União da Mocidade Espírita de Niterói. Lá que eu comecei a minha atividade a assistir palestras espíritas, fiquei um bom tempo de anos, não sei se chega a ser 10 anos, na UME, trabalhei com o pessoal de lá, participei, não tão ativamente como São Gonçalo, em São Gonçalo eu participei, né? Mas em Niterói tive a minha participação como tarefeiro, não à frente dos movimentos, mas dando minha colaboração. Chegando em 95, nós procuramos um centro espírita mais próximo à minha residência, que moro na Venda da Cruz, e foi indicado Regeneração, que fica próximo. Então nós fomos para o Regeneração em 1995. Lá permaneci, aprendi também muito ali com os companheiros lá, passei a ser mais tarefeiro, mais atividade, mais compromisso dentro do espiritismo. Em muitas tarefas, porém também não estando à frente, mas participando ativamente na construção. Em 99, nós comemos 98, 99, eu e minha irmã começamos a pensar sobre o Espaço Espírita Fraternidade, onde eu pedi meu desligamento do Centro Espírita Regeneração. Muito bem, assim o senhor já respondeu a pergunta, né, da ideia do espaço espírita, né, da criação do espaço espírita. Essa ideia surge do senhor e da sua irmã, por quê? Que necessidade o senhor notou para se criar o espaço espírita? Em 1974, a minha mãe e meu pai moravam comigo, na casa em que eu habito até hoje. Mas como eu estava para casar, e meu pai tinha um certo valor na poupança, então fomos procurar uma casa que abrigasse meu casal, pais, com a minha irmã. E procurando, encontramos o que favorecia-nos, a Visconde Sepetiba 53, na próxima Praça de Nova Cidade, isso em 74. Meus pais saíram desta casa, atualmente onde é o EFRA, em 95, foram morar no Rodo de São Gonçalo. Desse parte de 95, essa casa foi alugada. E como todos os aluguéis, vai bem, vai mal, tal. Quando chegou no final
de 90 alguma coisa, 98, 97, a minha querida irmã, aonde agradecemos, uma pessoa que me deu muito bem, louvado Qual o nome seja dela? Deus, a Vilma Coelho Brégua Pereira dos Santos, ela falou comigo: Celso, a casa lá está parada, não estou afim também de alugar, você também não achava mais vontade de estar alugando. Era assim, aí nós conversamos, nós tivemos vontade de fazer alguma coisa pela doutrina cristã espírita. Então vamos transformar lá numa instituição espírita, mas nós não tínhamos a intenção de fazer centro espírita, fazer algo em que favorecesse o movimento espírita. No início, a intenção foi, chamamos o Ronan e fizemos com o Ronan, esquecendo o momento do Ronan, ele criou A Casa de Cultura Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Ronan estava com essa ideia de criar a cultura espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós iniciamos com ele, mas não tinha nada ainda pronto lá. Estava a casa em si, toda como foi que meu pai deixou. Nós começamos. O pessoal da cultura espírita eram de Niterói. Para eles, ficavam distantes. Então, eles resolveram, nós, por bem, saírem. Mas não ainda... Isso foi ainda no ano 2000. Então, eu e minha irmã, já que viemos com essa finalidade, formamos um local para o movimento espírita. Aí nós transformamos o movimento espírita em São Gonçalo. A minha irmã que deu o nome, Espaço Espírita Fraternidade. Muito bem. E tio Celso, como é que era ordenado o movimento espírita em São Gonçalo, na época que o senhor adentrou? Como é que era essa divisão do movimento espírita? Quando eu entrei no movimento espírita, tem outros que poderão falar melhor do que eu. Entrei lá pelo 1998, por essa época. Nós tínhamos duas partes do movimento espírita São Gonçalo, um pertencendo FEERJ para o ZERJ. Eu iniciei pelo FEERJ. O EFRA, no caso, ficou ligado ao FEERJ. Então, iniciamos ali com o seu bispo, Luiz, outras pessoas maravilhosas, que no momento me foi, podemos mais tarde acrescentar. Começamos. Então, as reuniões cada mês era num centro. Existia a outra parte que era a UZERJ, era pela UZERJ. Não nos dávamos assim, vamos dizer, unificados, abraçados. Tínhamos nossas divergências, não em política, mas não éramos constantemente ligados. Em 2000, Hélio Ribeiro e o Gerson lançaram o movimento de unificação da FEERJ, o ZERJ, numa só instituição. Houve essa tentativa. A tentativa não começou por eles. Já antes já tinham outros iniciados, mas eles começaram mais inteligentemente, provavelmente, com a ação dos outros. Que os demais, eles começaram de cima para baixo. Eles começaram essa unificação de baixo para cima, com o centro, aonde foi fecundo e deu resultado. Isso em 2000, aí nós começamos... Aí São Gonçalo também se unificou dessa... Como é que se deu a unificação aqui em São Gonçalo? Fazendo o EFRA, creio que o EFRA teve uma grande importância nessa unificação FEERJ-ZERJ. Não foi do EFRA que aconteceu, mas teve uma grande participação. Nós, pelo FEERJ, que eu tinha mais proximidade, a primeira a ser apresentado o Espaço Espírita Fraternidade, já em sua instrução não completa, mas a construção de telhado, parede, concreto e tal. A primeira pessoa que convidarmos para ir assistir foi o digníssimo senhor Bispo, Antônio Bispo. Ele foi com a sua esposa, ninguém sabia disso até então, e achou aquela obra maravilhosa, o senhor Antônio Bispo. Desde o Antônio, nós começamos a fazer reuniões
com essa visão que é começado para a unificação Fé-José, e fomos convidar o CRE, que era o Conselho Regional Espírita, que era da UZERJ. que era da E UZE, quem era o representante do CRE em São Gonçalo? a Maria do Vale, Maria do Vale. e o Jorge Cardoso. Provavelmente a Maria do Vale. Tinham outros também. Eu, como já tive conhecimento anterior com a Maria do Vale, tempo de juventude na Legião da Boa Vontade, juventude legionária, então entrei em contato com ela, convidando para uma reunião. Ela também já estava sabendo da unificação, estava querendo iniciar, estava no primórdio. Então, convidei a Maria do Vale, eu fui indicado pelo pessoal da FES, convidar a Maria do Vale, uma vez que eu tinha uma ligação com ela, como falei, para que nós fizéssemos uma reunião lá no EFRA. O pessoal do CRE com o pessoal da FERJ, o ZERJ e o FERJ, São Gonçalo. E foi assim marcado. E que ano isso? Olha, sem as Tem até datas... uma foto, né, histórica ali. As datas iniciou lá em 2001, provavelmente. Por aí. E começou essa unificação a cada vez mais laços estreitos. Primeira apresentação, a primeira conversa, a segunda reunião, outra conversa, e cada vez mais se estreitando esses laços para uma unificação em São Gonçalo. Marcamos uma data certa dessa unificação, aonde nós temos uma foto muito importante, aquela ali é o que marca essa unificação em São Gonçalo, um abraço caloroso, muito fraterno, entre as dois FERJ e o ZERJ, por intermédio de Maria do Vale, o CRE, e seu bispo representante CFM. Então, houve esse abraço, uma foto. E a data dessa foto, o senhor lembra? Não recordo. Foi em 2002, né? Exato, como está falando, foi em 2002. Isso. Foi nós aqui em São Gonçalo, do estado do Rio, foi o primeiro município a fazer essa unificação. FERJ e ZERJ. Foi nessa foto, foi o primeiro. Nós aí nos reunimos e começamos dali a programar cada vez essa unificação ser mais forte como até hoje. Muito bem. O senhor lembra daqui, antigamente era realizada a Semana Espírita, né, em São Gonçalo, né? E como é que era realizada essa Semana Espírita? O senhor lembra como é que era feito isso? Essa Semana Espírita, lá dos anos 90, antes já existiram Semana Espírita em São Gonçalo, Mês Espírita em São Gonçalo. Era reunido no Lavourão, um auditório da Prefeitura Municipal, lá no Lavourão. Depois, passamos para ser feita em Istrões, como aconteceu na Infal, e aconteceu também muitas vezes no Bom Salão do Maria de Nazaré. Muitas vezes foi a Semana Espírita. A Semana Espírita. Sim. Em si, aí começamos esse trabalho. O seu bispo, inclusive, quando foi a primeira vez viu o ficou que nós teríamos um local para realizar um mês espírita. E daí para cá não fazer um mês espírita. E essa transição para o modelo espírita, ela se deu no momento que o EFRA é inaugurado, que aí se muda para o SO fazendo todos. No momento da inauguração do EFRA, o movimento espírita de São Gonçalo já unificado, esse modelo ele muda e fica hoje. Como está hoje. Em 2002, então, foi essa transição. Quando começou essas reuniões lá no EFRA, o EFRA só estava no osso. Não tinha a parte piso, azulejo, não existia. Era só no osso. Aí que nós começamos. Abre um parênteses aqui. Quem fez a primeira reunião, a primeira palestra de inauguração do salão do EFRA foi o Ribeiro. Data também eu não deveria ter guardado. Maravilhoso. Daí para nós fizemos sempre no Espaço Espírita Fraternidade, que é a sede do Conselho Espírita de Unificação. Celso, como é que surgiu a ideia da criação do Encontro da Fraternidade? Celso, como é que o senhor deve ter acompanhado isso do início, né? Como é que era isso? O Encontro da Fraternidade começou com Luiz e Fátima. Que é de Niterói, né? Eu esqueci o nome, mas é a Fátima que você trabalhou muito em Niterói,
A Fátima. Fátima é uma tarefa espetacular, em que eu, como outros, lá muito bem. Ela que também idealizou muita coisa, era inteligentíssima, uma criativa imensa, a Fátima. Aí nós começamos Ela a... Irmã Rosa. Aí começamos a fazer. O primeiro encontro da idade foi lá no Gradim, lá dentro do Gradim. Foi o primeiro. O senhor lembra o ano, mais ou menos? Quando é que... Há 18 anos 18, atrás. então foi 2001, né? 2001. Tá. Foi 2001. Aí começamos ali. Eu não estou direto, mas também que eu não sou um trabalhador intelectual, sou um do braçal. E já comecei ali, aí eu comecei a comer o couro ali, o trabalho praticamente antes, mas ali nós começamos. Foi o primeiro palestrante, como é que é o nome dele? Geraldo Guimarães. Geraldo Guimarães. Foi o primeiro palestrante do encontro da fraternidade. Lá. Dali nós fomos vendo o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Nesta época, as barracas eram alugadas. Nós não tínhamos barraca. Uma trabalheira imensa. Imensa, né? Mas estamos ali o encontro da fraternidade. Muito bem. Tio Celso, e o encontro de Cidades Espíritas de São Gonçalo, o senhor recorda alguma informação? Como é que era feito, né, essas edições anteriores, né? Exato. Um resto da dúvida, muito bem pode falar sobre isto, é o nosso irmão Getúlio. O Getúlio, nosso tesoureiro, assim, do 37º, pode falar bem melhor quando começou. Eu participei ativamente nesse encontro da mocidade. Nós começamos, era uma grandiosa, que muitos colaboradores, muitos que teriam uma relação aqui de falar, irmãos nossos, de sábado a domingo. Se eu tivesse a oportunidade, passaria para o Ed em nome de pessoas importantes desse encontro, tanto quanto da criança, pode me passar, como da mocidade. O senhor pode me passar. E era um trabalho, você sabe, as coisas vão se desenvolvendo. Nós temos que ver, ou não é um julgamento assim, mas um conhecimento de acordo com a época. Na época era uma, atualmente é outra época. Na época nós começamos, ouvíamos, melhorando, né, o encontro da mocidade. E começou, do que eu comecei a participar, foi em Neves, no grupo Escola, esqueci o nome, Hernani Farias. Sim, sim. Que era um trabalhão nosso, mas muito bom o tamanho. Mas era um trabalho imenso que nós tínhamos ali. Mas trabalho de sábado a domingo. Eu recordo que eu e alguns, não só eu, começava no sábado, às 7 horas da manhã. E nós íamos terminar no domingo, 8 horas da noite, que nós estávamos. Mas nesse meio tempo era ralando mesmo. Era só a gente chegar em casa, dormir um pouquinho e cair na atividade. É uma relação de irmãos muito importante nós falarmos sobre esse... Que ano foi isso, tio Celso, que o senhor recorda? Do encontro que o senhor começou a participar ali no Hernani Faria? Aí, o senhor tem uma noção? Nos anos 2000? Não foi antes de 2000, não, né? Não, tá. Mas já existia o encontro da mocidade. Tá, antes já existia esse encontro. Depois vou conversar com Getúlio, né? Para poder aprofundar. Dá uma orientação bem maior do que eu estou falando. Tio Celso. E para a gente encerrar, tio Celso, né, eu queria saber que o senhor deixasse ali uma mensagem, né, para o atual movimento espírita, uma mensagem de incentivo, né, de esclarecimento para as atuais gerações, né, as futuras gerações, os trabalhadores que estão chegando ao movimento espírita de São Gonçalo já unificado. Como é que o senhor tem notado a unificação no movimento espírita, com uma gestão renovada do conselho, né? O que o senhor deixaria aí para esses irmãos? Não resta dúvida que essas perguntas que ele está me fazendo, e outras mais está escrita, teria que ter eu um pouco a pensar. Mas estou de surpresa agora, então eu tenho que falar com as palavras do momento, podendo até melhorarmos o futuro. A vocês, irmãos, que estão chegando no movimento espírita, aos que já estão no movimento espírita há décadas, anos. Primeiro, que eu torço muito, saber que movimento espírita é realizado por homens imperfeitos e mulheres a caminho da luz.
Então não podemos começar a exigir exageradamente do próximo, que é tão imperfeito quanto eu, quanto nós. A doutrina é imaculada. Veio a doutrina por intermédio dos espíritos superiores. Mas aqui na Terra, somos nós encarnados que temos que fazer o movimento espírita. Antes, muito importante que todos os espíritas soubessem o que é movimento espírita. Movimento espírita é um conjunto de atividades com o objetivo de estudar. Estudar o quê? Principalmente a codificação e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e as obras básicas. Isso é a base fundamental do estudo da doutrina. A praticar aquilo que estudamos, não ficar só na boca e do verbal, e sim na ação diária, em todos os lugares, tanto dentro da casa espírita, no movimento espírita e fora dele. Vivemos as 24 horas o que nós aprendemos. É divulgar a doutrina espírita. O que é divulgar a doutrina espírita? Não é pegar uma bandeira, sair espiritismo sacudindo. Divulgar a doutrina espírita, que aí eu torço bastante, que às vezes sinto, meu ver, resvalar um pouco fora. Divulgar a doutrina é divulgar os seus postulados, que são 5, e seus princípios, que são muitos, mais de 5. Todas as mensagens do movimento espírita, seja a palestra, seja a oração, seja a arte, seja a coletividade, tem que estar divulgando a doutrina espírita, postulados e princípios. Se não tiver os postulados e os princípios espíritas, é outra coisa se utilizando no movimento espírita. Se não colocou isto, é outra atividade dentro do movimento espírita. Então o movimento espírita tem que gravar bem. É divulgar os princípios e os postulados do movimento espírita, da doutrina. A finalidade é isso. E sabendo que a espiritualidade conta com nós, espíritos imperfeitos, a caminho da luz. Eu tenho minha tarefa, você tem a sua, e os irmãos têm cada uma a sua. Vamos desempenhar da melhor maneira possível. Muito obrigado, tio Celso, né? A gente encerra essa gravação para o projeto Memória Espírita, né? O projeto de pioneiros do movimento espírita, encerrando, agradecendo a sua participação e que Jesus nos abençoe mais essa tarefa. Louvado seja Deus. Louvado seja.